Olá, meus queridos, tudo bem com vocês? Espero que vocês tenham tido uma excelente férias, um mês de férias. E eu estou aqui para desejar boas-vindas a todos. Para quem é novo aqui neste canal, meu nome é Késia Botelho e eu estarei com vocês até o final do ano com as aulinhas de história do sexto, sétimo, oitavo, nono, primeiro, segundo, terceiro ano do ensino médio. Venham todos comigo, sejam muito bem-vindos. Beijos. Então vamos lá, vamos aí a nossa correção de história do PET volume 1 do ano de 2021, semana 1 do nono ano. É muito 1, né? Pois é, mas é isso aí. O tema de vocês é iluminismo e liberalismo. Aí nós temos aqui um recapitulando. Então não vou falar muita coisa sobre, nós vamos pegar, nos ater ao que o PET de vocês trouxe. O que foi, né, isso aí, iluminismo e liberalismo? Alguém lembra? Pois é, a Idade Moderna, de aproximadamente século XV e XVIII, aqui eles erraram, colocaram uma vírgula aqui, ó, mas é 18. Tem algumas características peculiares, como um período de transição de pensamentos e comportamentos. O século XVIII se caracterizou como ápice do racionalismo e do cientificismo, renascimento científico e cultural, que se deu em vitrine do iluminismo, movimento de ideias do século XVIII, também conhecido como o século das luzes. Essa impressão de continuidade e de progresso da época moderna, oriunda da corrente iluminista da França, que via a si própria como expoente da razão do seu estágio mais avançado. Mas o iluminismo não se restringiu somente à corrente francesa. Houve outras duas importantes, a britânica, a americana ou estadunidense. Então vamos lá. Iluminismo. Época do progresso, século XVIII, de avanços científicos e de crença na razão, por meio do qual todo progresso poderia ser alcançado. Então, gente, olha, iluminismo vem de iluminar. Século das luzes é trazer a razão. O que eles queriam dizer com isso? Até então, eles eliminaram boa parte da cultura produzida na Idade Média e diziam que aquele período foi um período obscuro, que agora a Idade Moderna chegou para clarear. E o que eles queriam dizer com isso? Era olhar para a ciência, era buscar a cura através da ciência e a pessoa ser curada. Era olhar as coisas através da razão. É do nascimento de uma semente até essa árvore frutificar, eles queriam entender todo esse processo. Não simplesmente justificar se a semente está ali, ela nasceu, cresceu e deu frutos, era porque Deus quis. Entendeu? Então, a partir do surgimento do iluminismo, vieram ideias para clarear e nortear boa parte do que nós temos hoje, dos princípios que nós vivemos hoje, né? Que as coisas que aconteceram a partir daí abriram a mente das pessoas para que novas coisas acontecessem. Ok? Mas não vamos nos ater a essa questão de que a Idade Média era obscura, que não teve nada, que não aconteceu nada, que isso também não é verdade, né? Nós sabemos que a história da Idade Média é riquíssima. Liberalismo. Liberalismo não deveria haver um sistema opressor que retirasse dos indivíduos a sua liberdade, deixando-os livres na medida do possível para viverem e produzirem. Essa questão do liberalismo aí era deixar as pessoas fazerem as coisas da forma que elas quisessem, direitos de se expressar, entre outras. Já o liberalismo econômico, que está aqui, do Adam Smith, esse cara, ele defendia a não intervenção do Estado na economia. Ele queria o quê? A lei da oferta e da procura. Quanto mais procurar e mais produto tiver, mais barato ele vai ficar. Quanto menor for sua quantidade no mercado, mais caro ele ficará. E aqui o texto trouxe assim: o Estado deveria ter o mínimo possível de participação na gestão na economia, pois essa deveria ficar totalmente regulada por si mesma. E aqui temos os pensadores mais influentes aí destes períodos, que foi o John Locke,
que reconhecia como direitos naturais de liberdade, propriedade e vida. O Estado deveria ser uma instituição reguladora por meio de um corpo de leis que estabeleceria os limites para o convívio pacífico entre os cidadãos. Thomas Hobbes defendia a existência de direitos naturais inerentes a todos os seres humanos. Ao Estado, caberia regular a vida em sociedade por meio da monarquia absolutista. O Voltaire era defensor das liberdades individuais, como a liberdade de expressão e a de culto religioso, além de defender a separação entre o Estado e a Igreja. Não sei se vocês se lembram das aulas anteriores também, a separação do Estado e da Igreja era basicamente o quê? Exemplo, casamentos, nascimentos, mortes eram coisas que eram registradas na Igreja. Hoje, isso é separado. Isso não é a igreja que faz isso mais. Quem faz essas coisas é o Estado. Então, você vai lá no cartório para registrar um nascimento, um casamento ou um falecimento. Entendeu? Então, ele pregava desde então essa separação aí, entre outros fatores. E o Barão de Montesquieu, que é o último aqui, propôs a repartição do poder estatal em 3 partes, executivo, legislativo e judiciário, a fim de evitar abusos de poder, que é o que nós temos hoje. Legislativo, composto pela Câmara dos Deputados, nós temos o judiciário, que é composto pelos juízes, pela justiça brasileira, e nós temos o executivo, que é composto pelo presidente da República. E aí nós temos um filme indicado aí também pelo pet de vocês, Entre o Amor e o Poder, Catherine the Great, e eu não tive a oportunidade de assistir, mas imagino que se o pet indicou, ele faz menção a este período aí que nós estamos vendo. Atividades. O Iluminismo ou Ilustração foi uma escola filosófica que criticava abertamente o poder absoluto dos reis. No entanto, os próprios iluministas propunham um novo sistema político que consistia em, letra B, na divisão do poder absoluto em 3 ramos distintos interligados, no executivo, legislativo e judiciário. Número 2. Em suas teses, Montesquieu defende a concentração de poderes nas mãos, por exemplo, de um rei absolutista. Essa afirmação está correta? Justifique sua resposta. Não. Assim como nós vimos no slide anterior, ela está incorreta. Montesquieu propôs a divisão dos poderes em 3, legislativo, judiciário e executivo. 3. Evelyn Beatrice Hall, biógrafa de Voltaire, resumiu o pensamento do escritor com a célebre frase: posso não concordar com nenhuma das palavras que você disser, mas defenderei até a morte o seu direito de dizê-las. A frase expressa um dos ideais do iluminismo, como está aqui, a liberdade de expressão. Não tem nada a ver com divisão de poderes, preponderância da ciência nem valor da educação. É o direito de você se expressar, o direito de você dizer o que você quiser. Mesmo que a pessoa não concorde. Eu posso dizer o que eu quiser, mesmo que você não concorde. Isso é liberdade de expressão. Então é isso. Se foi útil, curte, se inscreva, compartilhe com o seu colega. E nos vemos aí na próxima aula, assim, se Deus quiser.